E aí, pessoas do primeiro ano, seguinte, semana passada, né, devido à emenda do feriado, a gente não teve a nossa aula de física. A gente só teve aula de química referente à quarta-feira. Então, dando continuidade à nossa aula de física, agora a gente está entrando no módulo 4, a apostila de aplicações de cinemática vetorial. E o capítulo 1 vai falar sobre movimentos bidimensionais. O que é um movimento bidimensional? Quando a gente fala de um movimento bidimensional, a gente se refere a um determinado corpo que ele se move em dois eixos ao mesmo tempo. Como assim? Vamos dar como exemplo, a gente está chutando uma bola de futebol. Se a gente dá um chute numa bola, ela vai descrever uma curva no ar. Ou seja, primeiro ela vai se deslocar verticalmente. Por quê? Porque ela vai subir e depois, com a ação da gravidade, ela vai descer. E ela também vai se deslocar horizontalmente, porque a partir do momento que você chutou a bola, quer dizer que a bola ela vai para longe de você. Então, ela vai se deslocar também horizontalmente e ela também acaba se afastando paralelamente ao chão. Então, esse é o conceito de movimento bidimensional. Ele se move no eixo X e no eixo Y ao mesmo tempo. Então, de acordo com a orientação da trajetória, para baixo ou para cima, a aceleração escalar de um movimento ela pode ter g positivo ou g negativo, respectivamente. Lembrando que o g se refere à aceleração da gravidade. Então, a gente vai ver nos exercícios mais para frente que geralmente a gravidade é 9,8. Porém, tem exercício que deixa a gente usar como 10 para facilitar um pouquinho nossos cálculos. Então, aqui ó, a gente tem uma trajetória para baixo. Notem que o meu vetor está para baixo. Então, quer dizer o quê? Que o meu g ele é positivo. Notem que nesse exemplo aqui, a minha trajetória ela está contrária. Ou seja, a minha trajetória ela está para cima. Então, quer dizer que o meu g vai ser negativo. Aqui a gente tem o lançamento horizontal. Nesse capítulo, que a gente está vendo os movimentos bidimensionais, a gente vai ver o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo, ok? Então, começando pelo lançamento horizontal. Então, a gente tem uma bolinha P, ela é lançada horizontalmente, né? Então, ela é lançada aqui, com velocidade inicial V0 de um ponto zero, situado a uma determinada altura h do solo. Então, ela descreve em relação ao solo uma trajetória curva, que é um arco de parábola, quando a gente está desprezando a resistência do ar. Então, o que acontece? Aqui é o ponto inicial da minha bolinha. Ela foi jogada, né, arremessada horizontalmente. Só que o que acontece? A gravidade atua e essa bolinha ela vai começar a perder a força. Então, ela foi, a princípio, numa determinada arremessada a uma determinada altura, e conforme a gravidade vai atuando, essa bolinha vai perdendo a força até que ela chegue ao solo. E essa trajetória, ela mostra que ela é um arco de uma parábola. Então, aqui, a gente tem as fórmulas que a gente vai começar a usar, aplicar nos nossos exercícios. Então, aqui, ó, sendo a aceleração da gravidade constante de movimento vertical, a gente consegue concluir que a aceleração de Px é zero. Então, Px ela vai realizar um movimento uniforme. Assim, a velocidade escalar de Px, que é a projeção no eixo V0, que é a minha velocidade inicial, no eixo x, ela vai ser constante igual a V0. Então, o meu Vx vai ser igual ao meu V0.
o que é o meu Vx? Ele é a projeção no eixo X. Meu eixo X é o meu eixo na horizontal. O meu eixo Y é o meu eixo na vertical. Se a gente ver o exercício aqui, a gente vai conseguir ver melhor. Então, quando a gente quer calcular a velocidade, a gente tem essa formulinha. Quando a gente quer calcular o espaço, a gente tem essa função. Quando a gente quer calcular a velocidade num instante específico de tempo, daí a gente tem essa fórmula aqui. Vamos tentar ver no exercício resolvido aqui que a gente consegue aplicar melhor. Então, vamos lá. Uma bolinha é lançada horizontalmente com uma velocidade inicial, meu V0, de 8 metros por segundo, de um local situado a uma altura de 5 metros do solo. Então, a gente tem essas duas informações iniciais. Nossa velocidade inicial, 8 metros por segundo, numa altura de 5 metros do solo. Desprezando a resistência do ar e considerando a gravidade, outra informação importante aqui, considerando a gravidade 10 metros por segundo, ele quer que determine a. O intervalo de tempo decorrido do lançamento até a bolinha atingir ao solo, ou seja, o tempo de queda, que a gente caracteriza por TQ. TQ é o tempo de queda. Vamos um por um aqui, ó. Então, como que a gente faz para calcular o tempo de queda? A gente considera o movimento vertical da bolinha, ou seja, o movimento vertical é o meu movimento PY. No instante em que a bolinha vai atingir o solo. Então, o meu Y vai ser igual ao meu H, vai ser igual à minha altura. Então, na fórmula aqui, ó, o meu TQ, que é o meu tempo de queda, vai ser a raiz de 2 vezes H sobre a gravidade. Então, o meu TQ aqui, ó, vai ser 2 vezes a altura, 5, dividido pela gravidade, que é 10. Então, o meu tempo de queda, ele vai ser de 1 segundo. Então, beleza, a letra A a gente já matou, a gente já achou o tempo de queda. A letra B. A distância A entre o ponto em que a bolinha atinge o solo e a vertical de lançamento de alcance. Então, a letra B. Como que a gente faz o cálculo do alcance? A gente considera o movimento horizontal da bolinha. Movimento horizontal, ou seja, o movimento que vai ser em função aqui de x. Então, para t igual ao tempo de queda, a gente vai ter o A é o meu alcance, é o V0 vezes o meu tempo de queda. Então, quem que é o V0? O V0 é o meu tempo inicial, aqui ó, 8 metros por segundo. O meu TQ, a gente achou aqui na letra A, é 1 segundo. Então, o meu alcance vai ser 8 vezes 1. Então, o meu alcance, ele vai ser de 8 metros. Aqui, a letra C. Ele quer as componentes Vx e Vy da velocidade da bolinha, no instante em que ela atinge o solo, e o módulo da velocidade resultante V nesse mesmo instante. Então, como que a gente resolve a letra C? A componente horizontal da velocidade Vx é constante e é igual a V0. Então, se o meu Vx é igual à minha velocidade inicial aqui ó, é de 8 metros por segundo. Portanto, Vx é igual a V0. Então, se o meu V0 vale 8 metros por segundo, quer dizer que o meu Vx também vai valer 8 metros por segundo. Daí, ele está pedindo a componente vertical da velocidade Vy, no instante
do t igual ao tempo de queda. Então, o que vai ser o meu VY? VY vai ser igual a gravidade vezes o tempo de queda. Então, vai ser 10 vezes o meu tempo de queda que a gente achou aqui, que é 1. Então, no meu eixo Y, a minha velocidade vai ser 10 metros por segundo. Aí, ele está querendo o módulo da velocidade V da bolinha no instante em que ela atinge o solo. Aí, como que a gente calcula? A gente calcula pelo Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, já dei uma relembradinha na aula passada também. O que é? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras aqui, eu teria aqui, é que aqui já foi passado direto, eu teria v ao quadrado igual vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Aqui, ó, a exponencial já passou para a forma de raiz, certo? Então, a gente vai ter o vx ao quadrado mais o vy ao quadrado. Quanto que vale o meu vx? O meu vx está aqui, ó, que é igual ao meu v0, que vai ser 8. Quanto que vale o meu VY? Meu VY, a gente achou aqui, ó, vai valer 10 metros por segundo. Então, o módulo da velocidade vai ser a raiz quadrada de 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Portanto, essa velocidade no instante que ela vai atingir o solo vai ser de 12,8 metros por segundo, tá? Aqui tem os exercícios. Aqui tem o lançamento oblíquo, perdão. O que é o lançamento oblíquo? É o movimento realizado por um objeto que ele é lançado na diagonal. Então, isso aqui, ó, é característica de um lançamento oblíquo. Então, considere, de novo, V0, a velocidade em que a bolinha P é lançada do ponto zero do solo, supostamente horizontal. Então, o ângulo que esse V0 vai formar é chamado de ângulo de tiro, indicado por quê? Por um ângulo. A bolinha, ela descreve em relação ao solo uma trajetória parabólica, quando novamente a gente despreza a resistência do ar. Então, de novo, em vez de estudar diretamente o movimento de P, a gente vai analisar de novo Px e Py, nas projeções P no eixo X, que é horizontal, e no eixo Y, que é vertical. Então, assim como no lançamento horizontal, esse lançamento oblíquo, os movimentos de Px e Py, eles vão ser, respectivamente, uniforme e uniformemente variados. Então, aqui a gente tem o lançamento da bolinha e ela vai formar um ângulo referente ao chão. Então, como essa bolinha ela foi lançada supostamente horizontalmente, ela vai formar um ângulo de tiro aqui, até que atue a ação da gravidade e ela consiga atingir o solo. Aqui a gente tem também, não muda muito as fórmulas de como fazer os cálculos. Então, vamos para o exercício para a gente conseguir ver uma aplicação mais prática. Uma bola de tênis, ela é lançada obliquamente de um ponto zero, aqui ó, com uma velocidade V0 de módulo 10 metros por segundo, formando um ângulo com o solo horizontal tal que o seno do ângulo é 0,6 e o cosseno do ângulo vai ser 0,8. Novamente, desprezando a resistência do ar e considerando a gravidade como 10 metros por segundo, determinar. Letra A.
as componentes horizontal e vertical da velocidade V0. Então, vamos lá. Como que a gente calcula o A? A componente horizontal da velocidade vai ser dada por V0 vezes o cosseno do ângulo. Sempre quando for Vx na horizontal, a gente vai usar o cosseno. Sempre quando for o Vy, que é na vertical, a gente vai usar o seno. Então, o meu Vx vai ser V0 vezes o meu cosseno. O meu V0 vai ser 10 e o meu cosseno é 0,8. Então, 10 vezes 0,8 quer dizer que o meu Vx vai ser 8 metros por segundo. A mesma aplicação vai ser no meu componente vertical. Vai ser 10 vezes o seno do ângulo daí. O meu seno do ângulo é 0,6. Então, vai ser 10 vezes 0,6, que vai ser 6 metros por segundo. Ok? Isso é a nossa letra A. Letra B. Ele quer o intervalo de tempo decorrido entre o lançamento do ponto zero até a bolinha atingir o vértice da parábola, ou seja, aqui, ó, até o seu retorno ao solo, né? O nosso tempo de descida. Em vez de ser tempo de queda, vai ser o tempo de descida, que a gente caracteriza por... Opa, perdão.